Cláudio Humberto com destaque político direto de Brasília. Na sequência, a gente já vai começar então a entrevista aqui com o Dr. Paulo Zanotto, que é o nosso entrevistado aqui do Jornal Gente desta terça-feira, dia 15 de junho de 2021. O Dr. Paulo está chegando aqui, pediu um copo d'água, está se ajeitando aqui para conversar conosco. Como vai o senhor? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia para vocês. Muito obrigado pela atenção, poder conversar aí com vocês e com todo mundo que está ouvindo, né? Que está nesse frio aí. Exatamente. O senhor estava testando o microfone e esse local que o senhor está ótimo para os ouvintes entenderem exatamente o que o senhor vai falar. Eu queria começar perguntando, o senhor tem um currículo robusto, né? O senhor não é médico, o senhor é virologista, mas tem aí uma linha de estudos nessa área da saúde que é muito respeitada. Mas o senhor destoa de alguns posicionamentos em relação a colegas médicos, cientistas, em relação à vacina e em relação a tratamento precoce da Covid. A intenção de trazê-lo aqui hoje é justamente ouvi-lo, explicar exatamente o que o senhor pensa desse momento da pandemia e como nós vamos conseguir ultrapassar essa pandemia, esse momento que estamos vivendo, né? O que o senhor entende que já há de comprovação a respeito de tratamento precoce e da eficácia das vacinas que estão à disposição da população? Bom dia mais uma vez. Muito obrigado. Com relação a vocês falaram aí ter um currículo robusto. Não, eu sou um pesquisador com currículo médio, eu sou um indivíduo trabalho desde 1983 com vírus, né? Trabalhei na Holanda, nos Estados Unidos, na Inglaterra, depois volta nos Estados Unidos, depois no Brasil, assim por diante. E isso com relação ao currículo. Com relação ao que eu já trabalhei em termos de virologia, eu trabalhei bastante, primeiro na Embrapa, que é a instituição mais importante do Brasil, né? Tanto que o primeiro prêmio Nobel em Ciência do Brasil talvez vai sair da Embrapa, quem fundou a Embrapa e fez a Embrapa. Depois disso daí, fui trabalhar um pouco antes disso na Holanda, depois fui para a Embrapa, depois eu fui trabalhar, estudar na Flórida, fiquei lá uns 5 anos trabalhando com virologia. Depois disso eu fui trabalhar num grupo que estava nascendo, que era um dos mais importantes do mundo e acabou sendo em evolução viral, na Universidade de Oxford. Tenho um prazer enorme trabalhar com os principais epidemiologistas, inclusive do século passado. Depois disso eu voltei aqui para o Brasil, trabalhei na Escola Paulista de Medicina, sem ser médico, eu era professor substituto lá no departamento de epidemiologia, lá da Escola Paulista de Medicina. Depois fiz concurso, entrei na USP e estou lá praticamente há uns 22, 23 anos. E sempre formando pessoas, eu tive mais ou menos 40 pessoas que eu eduquei e formei. E trabalhei bastante com pesquisa em várias áreas aqui no Brasil, de arbovirologia. A gente trabalhou desde hantavírus no interior do Brasil até dengue intensamente aqui pelo estado de São Paulo, no litoral, no interior. Depois veio aquela coisa terrível que foi a Zika, praticamente empilhada junto com chikungunya. Na época da Zika eu trabalhava muito com os africanos. Quando a Zika chegou aqui no Brasil, já tinha quase mais de 10 anos de trabalho com o Zika, com os meus colegas lá no Senegal. Depois chegou agora recentemente essa bagunça toda da febre amarela. A gente fez um trabalho muito intenso aqui com febre amarela. E, inclusive, a imprensa na época tinha feito um desserviço enorme, porque fez um caso lá de uma senhora alemã que mora aqui na periferia de São Paulo, que teria morrido pela vacina da febre amarela. E a gente recebeu o material da autópsia e a gente sequenciou o vírus inteiro e percebeu que era o vírus do macaco. Então a gente chegou lá na BBC Brasil e pediu, pelo amor de Deus, avisem que vocês... Porque o pessoal fugiu dos postos de vacinação. E aí só a FAPESP tocou para frente isso, depois saiu uma coisinha na UOL, mas o estrago já tinha sido feito, né? E é isso. Depois, na época da Zika também, eu trabalhei bem na parte inicial do desenvolvimento. Isso é muito importante, porque deu um período muito rápido, no desenvolvimento de 3 plataformas vacinais com o pessoal da Universidade de Harvard. Isso foi a capa da revista Science na época, e aquilo lá foi um período que a gente organizou em São Paulo, uma resposta para a Zika, que foi extremamente interessante. A gente conseguiu manter São Paulo no 2º lugar no mundo em publicações, New England Journal of Medicine, Nature, tal, na parte de Zika. A gente conseguiu provar no Brasil a relação entre o vírus e a microcefalia. Foi uma época bem interessante. Depois começou... em 2003 eu trabalhei também com SARS-CoV-1, fui na Alemanha trabalhar,
junto com o pessoal, a gente trabalhou com aquele paciente de Hamburgo que voltou, foi no laboratório de biocontenção lá. A gente desenvolveu um sistema de detecção do SARS-CoV-1 que era 100 mil vezes mais eficiente do que o que estava sendo utilizado na época. Essa é a minha interação com o SARS. Quando começou essa bagunça toda, eu fiquei um pouco aflito com a situação. As plataformas vacinais começaram a ser desenvolvidas, praticamente todas em janeiro, fevereiro. Foi uma quantidade enorme de dinheiro que foi investido nos Estados Unidos, praticamente. O governo americano colocou, não sei quantos bilhões, parece dezenas de bilhões. E em menos de 4, 5 meses já estavam com plataformas vacinais sendo oferecidas para vários governos. Na época eu fiquei um pouco apavorado, porque eu participei de umas negociações com grupos que estavam tentando vender plataformas vacinais aqui no Brasil como consultor. E a coisa mais interessante foi que eu percebi que eles não estavam muito preocupados em nos mostrar os dados de desenvolvimento dessas vacinas. Eles queriam negociar, eles perguntavam quais contatos que a gente tem com agências regulatórias. E eu fiquei muito aflito com essa reunião, tanto que a reunião acabou no momento que eu falei, não, antes de vocês discutirem agências regulatórias, vamos olhar os seus dados, vamos ver o que vocês já fizeram, como é que foi a fase exploratória. Os dados pré-clínicos em animais eram cruciais, eles não tinham esses dados para mostrar, e esses são dados que os outros vírus, para o SARS-CoV-1 e para o MERS, esses dados tinham sido um pouco preocupantes, porque esse vírus tem uma proteína externa chamada spike, que causa hiperinflamação em animais. Então, aquelas plataformas vacinais estavam todas meio comprometidas ou problemáticas, tanto que parou, não existe vacina para SARS-CoV-1 nem para MERS. Então, quando começou essa situação da vacina para SARS-CoV-2, que está agora aqui, eu fiquei extremamente aflito, inclusive com essa experiência que eu tive, com essa enorme... Mas agora com os resultados que a gente tem mundo afora aí, o senhor não está convencido de que a vacina é importante? Olha, hoje sim, mas veja, se coloca mais ou menos em agosto do ano passado, quando a gente não sabia o que estava acontecendo com essas vacinas, o histórico precedente de desde 2003, 2004 não era muito bom. Lógico que você desconfia. Então, o que eu tinha... Depois de eu ter tido essa experiência, vamos dizer assim, com interação com vendedores, apoiando uma secretaria de saúde aqui do Brasil, eu imediatamente conversei com alguns dos melhores vacinologistas e imunologistas aqui de São Paulo, fiz uma lista dessas pessoas, e aí foi o que eu levei lá pro Palácio do Planalto naquela reunião, que foi a primeira vez que eu vi o presidente, né? E isso foi passado para eles. Aquela reunião, doutor Paulo, que, enfim, tem estado muito presente na imprensa, não é? Sim. De médicos com o presidente Jair Bolsonaro, médicos pela vida, com vários médicos se pronunciando lá publicamente pela defesa do tratamento precoce com hidroxicloroquina. Não só hidroxicloroquina, todo mundo está batendo na hidroxicloroquina como se fosse assim, pessoas que são a favor da hidroxicloroquina. Isso é uma maneira de esconder a realidade. O que eu queria perguntar para o senhor é, no dia de hoje, 15 de junho de 2021, qual é a sua posição como cientista em relação à hidroxicloroquina no tratamento precoce ou não da Covid-19? Na época, era a única molécula que a gente tinha, inclusive até por causa da interação que eu tive com os senegaleses. No Senegal, eles puseram a hidroxicloroquina, eles já tinham a parte toda de tratamento de malária, e eles estavam com, no começo do ano, 7 ou 8 mortos no país inteiro, aplicando hidroxicloroquina. Então, conversei com os meus colegas do Senegal, que eu trabalho com eles há 25 anos, e eles me contaram o que estavam fazendo. Um amigo meu, que é o diretor do CDC em Beijing, o Jorge Galfu, tinha conversado com eles, tinha passado essa informação para eles do uso da hidroxicloroquina na China. Então, no final de 2019, eles estavam usando ativamente a hidroxicloroquina lá, em função do que eles já sabiam. Porque desde 2003, desde a primeira SARS, a gente já sabia que a hidroxicloroquina tinha um efeito antiviral bem forte com relação ao coronavírus, como para vários outros vírus. Essa informação foi passada, inclusive, para o pessoal da Costa Rica, que fizeram um protocolo muito bom. E na França, um grupo lá no hospital em Marseille adotaram esse protocolo chinês e estavam tendo resultados muito razoáveis, em Nova York também. Então, no começo do ano passado, eu tinha sido procurado pelo consultor de ciência do presidente, Arthur Weintraub. Ele é uma pessoa... Ele tem um doutorado em Direito e depois ele fez um pós-doutorado em Neurociências. Então, é interessante porque quando ele me ligou, achei até estranho, ele sabia do que estava falando, vamos dizer assim, tinha lido papers, mesmo as perguntas.
E foi daí que a gente partiu, eu tive em contato com o pessoal da Prevent Senior em São Paulo. Na época eles já tinham trabalhado com entre 400 e 600 pessoas e tinham olhado que o uso desse protocolo chinês, ele realmente causava uma redução em mortalidade de quase 40%, e o tempo de internação caía de 21 dias em média para 5. Então, quando eu vi esses resultados, eu falei, puxa, está comprovando o que eu tenho visto no Senegal, o que está acontecendo na China, o que está acontecendo na França. O senhor mantém esse entendimento ainda hoje, Dr. Paulo Zanotto? Não, o tratamento, veja, a molécula não interessa. Tanto que hoje em dia, se você for olhar a proxalutamida, mesmo a ivermectina e outras moléculas, elas têm uma redução de risco muito maior que a hidroxicloroquina. Então, por exemplo, hoje, eu não sei se a gente usaria mais hidroxicloroquina, até pelo princípio de como ela é uma molécula que a função dela é inibir a resposta autoimune. Eu não acho uma boa ideia usar no contexto de vacinação, porque na época não tinha vacina. E hoje a gente tem. Então o problema da hidroxicloroquina no dia de hoje é que ela vai poder interferir na produção de anticorpos da pessoa vacinada. Então não é uma boa ideia usar mais. Mas na época a gente tem que colocar as coisas no contexto. Hoje a gente tem várias plataformas vacinais que já atingiram um ponto de aplicação, de utilização. Olha, o Dr. Paulo Zanotto está aqui. Oi, Cláudio Humberto. Eu ia justamente te chamar e lhe apresentar para o Dr. Paulo. O Cláudio Humberto, apresentador do Jornal Gente, está com a gente de Brasília, como todos os dias, Paulo, e também vai participar dessa entrevista, que é transmitida também agora pela capa do portal UOL. Oi, Cláudio. Dr. Paulo Zanotto, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu queria saber o seguinte, no sábado nós entrevistamos aqui o líder do governo na Câmara, o deputado que foi inclusive ministro da Saúde, né? O mais longevo dos ministros de saúde das últimas 2 ou 3 décadas, e o deputado Ricardo Barros. Ele fez uma afirmação que é difícil de ouvir. Ele disse assim, ele muito desconfiado em relação a esse cavalo de batalha que se transformou a briga contra a hidroxicloroquina ou cloroquina. E ele vê aí muito interesse da indústria farmacêutica, ele falando inclusive do Remdesivir, que é aquele medicamento norte-americano, que foi aprovado assim a toque de caixa, repique de sino na Anvisa, só que o Remdesivir custa R$3.000 e a cloroquina custa R$3, né? Então ele vê muito interesse da indústria farmacêutica aí nessa demonização da hidroxicloroquina, e disse o seguinte, é isso que eu queria tocar com o senhor. Ele disse o seguinte, muita gente fala como se a hidroxicloroquina ou a cloroquina fizesse mal. Mas não, só faz bem às pessoas, até melhora a sua proteção com relação a vírus, etc., pelo seu caráter antiviral, né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso, doutor Paulo Zanotto, porque o senhor falou do contato que teve com pessoas com interesses outros, que não eram exatamente os da ciência, né, em relação a adoção de medicamentos, de tratamento, de vacinas, etc. O senhor vê isso, vê interesse comercial por trás dessa demonização de um medicamento que, afinal, não faz mal a ninguém? Olha, tem uma coisa muito curiosa, porque no mundo inteiro teve essa reação. Vocês lembram na época da Zika e do chikungunya aqui? Ou mesmo na espanhola em 1918, a hidroxicloroquina era usada. Tem um efeito antiviral bem determinado. No começo dessa década, 2 trabalhos importantes, do Savarino e do Vincent, 2 trabalhos mostrando a atuação dessa molécula antiviral. E ela tem uma ação antiviral muito boa, ela interfere em toda a questão do pH dentro da célula, modifica, por exemplo, a glicosilação dos receptores que o vírus se liga. Então o vírus vai ter uma dificuldade enorme para entrar numa célula que tem hidroxicloroquina. Ela também afeta o que a gente chama de biogênese ribossomal, então a célula vai reduzir a produção de proteínas em geral, isso que faz com que a célula, o paciente autoimune produza poucos anticorpos contra ele mesmo. Pois na hora do vírus sair da célula, ele vai ter muita dificuldade, porque a gente precisa na rota secretória da célula que o vírus usa, você precisa também de uma redução de pH que a hidroxicloroquina afeta. Então, o vírus fica praticamente sem uma boa condição de entrar numa célula, produzir os produtos dele, montar partículas e sair. Então, isso que a gente tem observado. Mas, por exemplo, com relação ao Remdesivir, hoje em dia, no dia que a gente está falando, a gente já tem mais quase, não sei, uma quantidade enorme, são mais de 300 trabalhos. A redução de risco causada pelo Remdesivir ainda
é menor do que a cloroquina. E a cloroquina está lá talvez em 8º, 10º lugar. Hoje em dia a gente tem moléculas muito mais eficientes para redução de risco e que pode ser usado no tratamento precoce. E tratamento precoce tem que se lembrar que é a norma da medicina. Ninguém vai tratar um câncer quando a pessoa já está com metástase. Por favor, Humberto, me fala uma única doença que você trata sem ser imediatamente. Ainda mais uma doença aguda como essa, que logo após a fase de replicação viral, que pode ser controlada por todas essas moléculas, você vai fazer uma hiperinflamação sistêmica terrível, e aí você vai morrer de vasculite, de lesão muscular, lesão de tecido nervoso. Não tem absolutamente nada a ver mais com o vírus no começo. Não, pois não, pode concluir. E tem uma coisa crucial que vocês têm que entender. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo no Senado americano? Vocês estão acompanhando o senador Ron Johnson? Não, né? Então, interessante, tem lá a Marsha Blackburn. Dá uma olhada nesses senadores. Agora, na semana passada, começou o Batgate, né? Nos Estados Unidos. E aqui a imprensa não fala nisso. Mas é uma coisa muito séria que talvez vai levar à reorganização de todo o sistema de saúde. Então, veja... Mas lá eles vacinaram em massa, né, doutor Paulo? Aliás, o mundo que já conseguiu vacinar em massa hoje já vive um outro momento, né? Então, já dispensa do uso de máscara, né? Se a gente pegar exemplo do Reino Unido, Estados Unidos, Israel, nós temos aí uma outra vida já para essas pessoas, justamente por causa da vacina, não por conta do tratamento precoce, que foi abandonado pelo mundo todo e foi defendido pelo governo brasileiro. A OMS, o Centro de Controle de Doenças, todas as grandes entidades balizadoras que são consideradas bíblias aí, e o senhor citou alguma delas aí nas suas respostas quando falou do seu currículo, ninguém seguiu essa linha, todo mundo foi para a linha da vacina, por isso esse questionamento. Não, deixa eu te interromper, porque você está totalmente equivocado. Eu não estou indo contra as grandes instituições, eu estou falando para vocês o que está acontecendo na China, na Índia. Você viu o que está acontecendo na Índia? Você viu o que está acontecendo em Chiapas, no México? Agora? Está sabendo o que está acontecendo lá? Então, ouça o Senado americano. Por que os senadores americanos agora chegaram e falaram assim, o que está acontecendo em Chiapas é uma redução de 50% a 80% de mortalidade por causa da ivermectina? Sabia disso? E o senador... Tem alguma grande revista científica que publicou a história da Prevent Senior? Sim, o Esper publicou alguma coisa. Veja, mas não precisa da Prevent Senior. Olha o que está acontecendo no Henry Ford Health System, em Detroit, com 4.000 pessoas. Olha o que aconteceu em Marseille. Olha os trabalhos recentes sobre ivermectina, com dezenas de milhares de pessoas. Olha o nível de evidência que a gente tem hoje em dia para várias dessas moléculas. Proxalutamida, por exemplo, reduziu em 92% o risco de agravamento. Talvez seja a molécula hoje em dia, mas então vocês são todos fixados no negócio da hidroxicloroquina. Se, por exemplo, você que está bem informado, o que aconteceu em Cuba agora em março desse ano? O que foi publicado em Cuba? Hein? Você sabe? Então, você devia saber antes de falar o que você está falando. Porque lá foi publicado exatamente o protocolo. Eles estão usando a hidroxicloroquina em Cuba, na China, na Índia, em vários países africanos, desde o começo do ano. Então, é bom vocês estarem informados. Vocês estão repetindo sempre a mesma ladainha, sem estudar. Não, nós estamos perguntando, nós não somos, o senhor é que é o especialista aqui, nós estamos perguntando para o senhor. Você afirmou de maneira muito assim, positiva o que você está falando, que é das agências que estão fazendo. Eu estou perguntando para o senhor por que essas agências, por que o mundo todo, se fosse bom, por que o mundo todo e essas agências todas não usam? Você acha que a Índia e a China, tendo quase 3 bilhões de pessoas usando isso aí não é o mundo todo? É um grande componente. Certo? Por que a mortalidade por milhão em vários desses países que estão não usando isso é tão mais elevada, quase 4 vezes em relação aos países que estão usando? Como é que você explica isso? Veja, é muito interessante a gente ter a situação atual, onde alguns países usam e outros não, porque se você compara os dados de mortalidade por milhão nesses países, aí não tem jeito. Então eu recomendo você olhar isso e começar a publicar os gráficos de Chiapas, da Eslováquia, Uttar Pradesh na Índia, Chiapas no México, tá? Eu gostaria que vocês colocassem isso para o povo ver. Vocês não estão fazendo isso. Doutor Paulo, inclusive por isso que a gente trouxe o senhor aqui como entrevistado no nosso estúdio, porque a Rádio Bandeirantes dá espaço a todas as tendências, a todas as pessoas que são estudiosas, independente do que defendam. E é por isso que o senhor está aqui conosco. Então, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor, como virologista, teria feito o que de diferente no manejo da Covid-19 no Brasil? A gente hoje, em junho, está perto de chegar a 500 mil mortos. Sim. É um número muito importante. Aonde a gente errou e o que o senhor teria feito de diferente para que a gente não chegasse a essa situação a qual chegamos? Faria alguma coisa muito parecida com o que os senadores americanos estão falando no Capitólio essa semana passada.
eles viram redução de mortalidade de 50% a 80% por o que vocês estão demonizando como tratamento precoce. Eles fizeram a conta de quantas pessoas teriam morrido nos Estados Unidos se esse tratamento não tivesse demonizado. Tá? E isso seria, na época... E o que seria o tratamento precoce, doutor Paulo? O tratamento precoce é o que se faz com qualquer doença, é tratar a pessoa no começo da manifestação dos sintomas. No caso, por exemplo, da Covid-19, você tem que tratar a pessoa a partir do 2º dia de manifestação dos sintomas, para que você tenha a capacidade de reduzir significantemente a replicação viral e não deixar a coisa evoluir para um estado hiperinflamatório. E aí o medicamento usado varia de pessoa para pessoa? Não, acho que varia de eficiência. Veja, como a coisa... Lógico que de pessoa para pessoa. E os médicos que estão fazendo isso, à medida que eles vão pegando, na hora que eles trataram 2, 3 mil pessoas, eles começam a entender bem. Mas o que importa... Isso não está sendo feito no Brasil, doutor Paulo? Porque eu me lembro que no começo da pandemia de Covid, a recomendação, inclusive, das autoridades é: se você testou positivo, fique em casa. Sim. E logo na sequência, houve uma orientação contrária. Se você tiver sintomas, já procure o sistema de saúde. Já no começo do ano passado. Isso não é o tratamento precoce? A pessoa que tem sintomas procurar o sistema de saúde e receber dos médicos o tratamento, a orientação que cada um considera adequado? Sim, deixa eu te explicar uma coisa. No começo, a recomendação é que a pessoa, quando tivesse sintoma, ia no posto, davam dipirona e Tamiflu. 2 moléculas, uma vai mexer com a questão de... É um antitérmico e outra uma molécula que não funciona, não existe um mecanismo de ação em cima do SARS-CoV-2. Então essa pessoa voltava para casa, agravava, infectava todo mundo em casa. Quando voltava para o hospital, já pelo 7º, 8º dia, se ele fosse de grupo de risco, ele certamente ia progredir para a fase 3, hiperinflamatória, e ser internado. Se a pessoa tem alguma comorbidade e idade, ele tem 2/3 de chance de morrer. É essa a recomendação. Doutor Paulo... A mesma recomendação era dada, inclusive, em vários países do mundo, que é muito estranho, porque foi a primeira vez na história que uma doença foi tratada só em fase de hospitalização. Isso é uma coisa bizarra e a história vai explicar isso. Todo mundo que for rever essa situação daqui a algum tempo, como o Senado americano está fazendo hoje, vai perceber que alguma coisa muito estranha aconteceu. Doutor Zanotto, eu queria saber o seguinte, repetindo, insistindo um pouco na minha pergunta anterior. As pessoas falam sobre cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, etc., como se fossem medicamentos, como se o governo ou os governantes tivessem feito opção por medicamentos que não funcionam em detrimento de medicamentos que funcionam. Sim. E eu queria saber o seguinte, esses medicamentos fazem mal? Cloroquina, quem tomou cloroquina ou toma cloroquina, ivermectina, passa mal? Quer dizer, faz mal às pessoas tomar medicamentos? Essa foi uma das grandes mentiras que foram propagadas a partir do ano passado. Pessoas falando que pessoas tiveram problema hepático com ivermectina, quando é uma molécula que nem metaboliza no fígado, por exemplo. Falaram de lesão cardíaca causada por hidroxicloroquina, quando na verdade ele era usado até recomendado para a situação de arritmia das pessoas, exatamente o contrário do que se fala. Isso tudo foi bombardeado para a imprensa e a imprensa ressonou isso sem nenhum espírito crítico, sem ter ido atrás dos dados e estudar. Então, hoje em dia, o que vence é a narrativa. Não é mais a observação do que de fato aconteceu. Então, uma molécula usada há 70 anos, a hidroxicloroquina, por exemplo, por milhões de pessoas do mundo inteiro, por causa de doenças reumatológicas, como lúpus, né, como artrite reumatoide, e tem um sucesso enorme. Agora, de repente, ela foi demonizada. Doutor Paulo, o senhor deve ter acompanhado pela imprensa, né, que houve uma delegação brasileira que foi até Israel para investigar um spray nasal. Eu queria saber do senhor, né, como um representante aí da comunidade científica, qual é a relevância científica que tem uma visita dessa para Israel, no mundo em que a comunicação online foi consolidada com a pandemia, se havia necessidade dessa missão? Olha, o que foi mais desastroso nessa missão nem foi o fato das pessoas terem conexão online ou não. É o fato de que não tinha sido acertado absolutamente nada antes dessa viagem ter acontecido. Acho que o ideal seria exatamente o que eu estou pedindo aqui. Se isso tivesse sido feito pelos melhores especialistas do Brasil em vacinologia, imunologia, certamente isso daí ia ter acontecido de uma outra maneira. Por quê? Porque os melhores cientistas do Brasil iam exigir de todas as plataformas vacinais ou farmacológicas dados para se avaliar se isso tem que ser estudado ou não. Vocês viram o que aconteceu na Austrália faz pouco tempo? Vocês sabem o que aconteceu na Austrália?
Eu vou contar para vocês. Aconteceu exatamente o que eu previ que ia acontecer no Brasil, e talvez tenha acontecido, a gente não sabe ainda. Na Austrália, um Freedom of Information Request de médicos, né, do Shadow Board australiano, conseguiu os dados de compra de vacinas da agência regulatória da Austrália e perceberam que vacinas foram compradas sem que os dados das vacinas tivessem sido dados para elas. Vocês perceberam que onde eu estou tentando chegar? O que eu estava tentando proteger no momento que eu falei para o governo, pegue os melhores do Brasil para ver isso? Coisas como aconteceram na Austrália e que provavelmente vão começar vão começar a emergir em vários lugares do mundo. Houve aí uma festa, uma lambança. E você vê, a indústria farmacêutica que o Humberto está falando, ela estava agora invadindo um espaço de mercado de bilhões e bilhões de dólares. Veja, no momento que você se contrapõe a isso, olha o que acontece com alguém. Olha para mim e você vai entender. Que tal vocês começarem a pensar? Dr. Paulo Zanotto está conversando conosco hoje aqui ao vivo no estúdio do Jornal da Bandeirantes. Gente, falando, né, sobre tratamento precoce, vacina e medidas que foram tomadas aí aqui no Brasil para o combate à pandemia do coronavírus. Tem um áudio do senhor, né, numa conversa aí que foi divulgado recentemente. A gente separou um trechinho aqui para colocar para os nossos ouvintes, para o senhor ter a oportunidade de explicar exatamente o contexto e também o que o senhor quis dizer com essas palavras aqui, ó. Vamos supor que a vacina do Shindori aí tenha tido algum bom resultado em fase 1. Você vai para a fase 2, na fase 2 você está aumentando o grupo de pessoas. É impossível, de janeiro até agora, a gente ter dados razoáveis de fase 2 para qualquer das vacinas que estão sendo desenvolvidas. Então aqui eu queria lembrar pessoas que estão dizendo que são anti-vaxxers, as pessoas que criticam essa proposta de vacinação, que as pessoas são ignorantes, estúpidas, burras, não querem ler e são levadas no bico por um bando de idiotas. O não uso, a não indicação de uma vacina nesse momento não é ser anti-vaxxer, né? É ser prudente. Agora, vocês vejam que o mesmo pessoal que está indo que está indo totalmente a favor da aplicação de vacina agora, são aqueles mesmos que querem evidência tipo A para o uso da hidroxicloroquina. Quer dizer, que canalice é essa? Te garanto que existe muito mais evidência que o tratamento precoce funciona. O senhor mandou essa mensagem num grupo, ele foi divulgado aí pelo site Metrópole, se eu não me engano, e aí nós pegamos esse trecho aqui da conversa para questionar o senhor, se o senhor mantém esse posicionamento, se teve alguma mudança de lá para cá. Veja, vocês não, como o Metrópolis fez, vocês também fizeram aqui, vocês não deixaram o argumento até o fim né? Por favor. Então, basicamente, o que estava acontecendo era o seguinte, você imagina, essa foi uma conversa que foi datada em agosto do ano passado. Isso. Em agosto do ano passado, a gente tinha a seguinte situação, os dados pré-clínicos de vacinas e face do que já tinha acontecido com MERS e SARS-CoV-1 não estavam disponibilizados. Governos no mundo inteiro estavam fazendo negociações com as grandes empresas que estavam vendendo vacinas. Certo? Na época, o que existia eram os dados dos trabalhos em Marseille, Nova York, Detroit, tá, principalmente, e os estudos observacionais feitos no começo do ano na China, que mostravam que existia uma redução de risco com o uso de cloroquina. Eu não tinha visto nenhum dado desse sobre vacina. A gente sabia que elas estavam em desenvolvimento. Se você tivesse estendido um pouco esse áudio, você ia perceber que eu falo, enquanto não tivermos isso, o que nós temos no momento é terapia. Certo? Que é hoje o que o Senado americano está falando. Então, o senhor, hoje, com o resultado que o senhor vê das pesquisas, o senhor acredita que elas são eficazes e seguras? É isso? Não, que se as vacinas são eficazes e seguras, isso vai depender muito da plataforma vacinal. Então, por exemplo, se você quer falar em eficácia e segurança de vacina, eu seguiria a linha do Jorge Galfu em Beijing. Desde 2017, ele está trabalhando com vacina para SARS, né, baseado só no Receptor Binding Domain, o RBD, o Loop2 na ponta da spike. Por quê? Os elementos debaixo da proteína, no motivo S1 e S2, eles têm pedaços que causam reação cruzada com epítopos em células humanas. Então a reação adversa é causada pela hiperinflamação causada pela spike. Aqui na USP a gente estava produzindo spike para gerar imunógenos para fazer um teste de ELISA. Então você jogava spike purificada sem o vírus em animais uma vez, tudo bem. Espera aí, doutor Paulo, está muito difícil essa conversa aí para a gente entender. Tem que ser difícil. Eu preciso entender se o senhor acha a vacina eficaz e segura hoje. Essas vacinas estão à disposição. Não, eu vou acabar do que eu estou falando, porque isso é importante. É bom que o povo ouça tudo. E aí a gente percebia que no terceira injeção em animal ele começava a sangrar que nem uma pessoa infectada. Tá?
Então, a spike é hiperinflamatória. Então, qual que é a vacina segura? Aquela que não vai usar a spike inteira, que vai usar só o receptor binding domain, a ponta dela. E dessas que estão à disposição no Brasil, alguma delas utiliza? Sim, a Pfizer está usando o trímero de RBD, por exemplo. A solução que o chinês... A CanSino do Canadá está fazendo também uma vacina igual a essa. E a CanSino e a que Jorge Calil está desenvolvendo no Brasil são as mais avançadas vacinas hoje em dia, porque elas vão ter, por exemplo, o delivery mucosal, você põe na boca, uma gotinha. E o que acontece? Você vai produzir um anticorpo que essas outras vacinas não induzem, que é o IgA, que ele é produzido na mucosa das pessoas e ele consegue impedir a infecção do tecido respiratório, que é onde começa a infecção. Então, por exemplo, essa vacina que o Jorge Calil está desenvolvendo e a vacina que a CanSino está desenvolvendo, as inalatórias, vão ser a grande solução vacinal. Agora, doutor Paulo, né, nesse momento em que há uma impossibilidade por déficit de produção de que essa vacina que o senhor indica seja aplicada em larga escala no mundo inteiro e também no Brasil, a Pfizer hoje aqui representa uma fatia muito pequena da vacinação. Qual é a posição do senhor em relação às outras vacinas que também são aplicadas? O senhor se vacinou? Não, eu estava desde o começo do ano, eu estava trabalhando a ideia de ir para o Canadá, junto com um grupo canadense, que a gente está trabalhando junto em vários projetos. Um deles é estabelecer sistema de filtração de água para as comunidades ribeirinhas no First Nation canadense, aqui na parte norte do Brasil. A gente teve vários encontros com o pessoal do Ministério de Saúde, já desde o começo do ano, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, para que o sistema de Agile Learning, que está desenvolvido no Canadá, fosse transferido aqui para o Senai e para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, eu, como estava com essa coisa em andamento para ir para o Canadá, eu, na verdade, não quis me vacinar, porque eu não sabia quais as vacinas que eu iria tomar no Brasil iriam, de fato, ser consideradas válidas, entre aspas, pelo sistema canadense. E agora eu já sei que, por exemplo, a vacina que é usada aqui, baseada na Sinovac, né, na empresa chinesa, ela não é homologada no Canadá. Então eu iria tomar, por exemplo, 2 doses de um imunógeno. É a Coronavac, né? Sim, Coronavac. Então eu estava esperando chegar vacinas um pouco mais inteligentes, essas baseadas, por exemplo, só na ponta da spike no RBD. Que segundo o senhor, aqui no Brasil, da Coronavac, Oxford, Pfizer e a da Janssen, que deve chegar aí na semana que vem, a única é a da Pfizer que tem essa característica. Isso é uma escolha minha. Imagina, eu não posso chegar e tentar colocar isso para a população de uma maneira geral, porque isso é irresponsável. Então vão dizer que eu estou receitando coisas. Eu estou falando tecnicamente, eu acho que é uma vacina muito interessante, mas ela ainda não é tão boa como se ela tivesse sido colocada na minha boca, uma gota, porque aí eu vou produzir o tal do IgA, ele é importantíssimo. As vacinas que existem hoje em dia, todas elas não visam parar a transmissão, elas visam o não agravamento. O desfecho que elas protegem é a pessoa ser infectada e não agravar. Na verdade, o boost vacinal dessas vacinas todas que estão olhando agora, ou seja, o reforço, vai ser a infecção natural pelo vírus. Por incrível que pareça, porque a pessoa produz o IgA. E o IgA é crucial, é o que, por exemplo, que segura a poliomielite. Como é que você vacinou, por exemplo? Você não, que você é muito jovem. Mas meus filhos foram vacinados como... Mas, por exemplo, eu tive Covid. Tá. É melhor do que ter tomado a vacina? A produção dos anticorpos gerados no meu corpo é melhor do que tomar uma vacina? Não, se você tivesse tomado a vacina, você ia ter a garantia de não morrer. Então, a grande vantagem... E aí você iria... Não, mas eu digo assim, os estudos hoje em dia, eles mostram que quem foi infectado está mais protegido da Covid pela produção de anticorpos natural do corpo humano? Olha, veja, uma coisa bem interessante que eu acabo de falar. A resposta imune é muito complexa. Então, o que acontece é o seguinte, a produção de IgG que entra Isso, no é seu aquele corpo, exame que a gente faz do sangue. A produção de IgG, a gente está percebendo, por exemplo, no caso de algumas vacinas baseadas em RBD, ela é muito alta depois da segunda dose, mas a qualidade de neutralizantes desses anticorpos é muito boa, mas não existe a formação do IgA, que é fundamental para você não ser reinfectado. Então, as vacinas, por exemplo, se o indivíduo está muito vacinado, está bem, digamos assim, com uma resposta muito robusta, ele ainda não tem IgA. Então, 2 maneiras dele conseguir isso. Ou um contato com o vírus, ou ser vacinado por uma vacina que induz a produção de IgA. Não tem saída. É o que a gente fazia com poliomielite. Lembra a gotinha que salva? O que é a gotinha que salva? É a Sabin, que é um vírus atenuado, que é colocado na mucosa da criança e ela vai produzir o IgA, que é o anticorpo que a população tem que ter. Sem IgA, você não corta a cadeia de transmissão. Porque o IgA, ele vai complexar, vai opsonizar o vírus no intestino, por exemplo. Então a criança defeca em casa um vírus que já está
incapaz de infectar. Isso vai gerar uma resposta imune nas pessoas em volta da casa dele. Olha, o Dr. Paulo Zanotto está conosco aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Ele é virologista, professor do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Ainda quero falar com o Dr. Paulo Zanotto sobre distanciamento social e sobre variantes do vírus da Covid-19 na sequência, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Pessoal, aqui é o Guilherme Paz da CM Capital. Você sabia que pode começar a investir com menos de R$30? É isso mesmo. Na CM Capital você aprende a controlar as suas finanças e a investir com segurança. A CM Capital foi eleita a melhor empresa de investimentos do Brasil. Aqui você conta com profissionais que vão te ajudar a escolher a melhor opção de investimento. Abra sua conta online gratuita. Quer conversar? Chame no WhatsApp 11 2388 0480. CM Capital, invista em você. Você que faz questão da qualidade dos produtos que entram na sua casa, passe no Empório Varanda e encontre tudo o que você precisa para suas refeições do dia a dia ou para ocasiões especiais. Uma equipe preparada e atenciosa te ajudará na seleção das nossas famosas frutas e verduras, dos queijos e frios variados, das delícias da nossa padaria própria e dos mais de 2.000 rótulos de uma adega exclusiva. Visite as nossas lojas na Ponte Cidade Jardim e no Shopping Cidade Jardim e Pátio Paulista e sinta-se em casa. As oficinas Caltabiano Maquilarte possuem a estrutura completa, serviços de revisões e manutenções, box de serviços rápidos, funilaria e muito mais. Siga o Grupo Caltabiano nas mídias sociais e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Destaque agora para o corredor norte-sul entre a Praça Campo de Bagatelle e a ligação leste-oeste. Nesse trecho do corredor em direção à ligação, trânsito lento da praça até a Avenida do Estado e depois da Pinacoteca até o viaduto Jaceguai. Esse trecho do corredor norte-sul em direção a Santana, em compensação, tem trânsito fluindo bem. Para ajudar a fazer um mundo mais sustentável, o Santander dá crédito para você investir em placas solares. Busque por CDC Solar Santander e saiba mais. Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes. Não ficar preso em narrativas. 8h40, o Dr. Paulo Zanotto no estúdio da Rádio Bandeirantes hoje, virologista, professor do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e que tem estado presente também no noticiário político, porque o Dr. Paulo Zanotto participou de uma reunião no Palácio do Planalto em setembro do ano passado. Sim. Com aquele movimento Médicos pela Vida, e é isso é algo que tem estado muito presente agora, porque são médicos que se manifestam por linhas que não são as linhas seguidas pela tendência majoritária hoje da comunidade científica. Aqui na Rádio Bandeirantes nós abrimos espaço para que os nossos ouvintes conheçam também outras tendências e cabe a nós, jornalistas, questionar todo mundo que passa por aqui. Dr. Paulo, eu queria perguntar para o senhor sobre distanciamento social. Qual é a sua posição como pesquisador, como virologista, sobre distanciamento social versus Covid-19? O que o senhor acha disso? Olha, a minha posição está deixada bem clara numa conferência que eu dei no Estudos Avançados da USP. Só vocês visitarem. E ela foi exatamente na época que o governador de São Paulo estava todo mundo fazendo festa no carnaval. Né? Ele deixou aqui a coisa correr solta. Exatamente na hora que a gente tinha que ter interferido. Vocês vão ver lá, minha posição era bem clara. Mas para quem não leu, qual é a sua posição, professor? Vocês vão no site do Estudos Avançados e procurem, por favor, né? O povo tem que começar a ir atrás, porque a vida deles está em jogo. Mas para quem está ouvindo a gente agora? Bom, então eu vou falar. Ótimo, obrigado por me darem a chance. O distanciamento social é uma técnica de intervenção não farmacológica que é essencial para você reduzir a quantidade de pessoas precisando de hospital ao mesmo tempo. Então, o sistema nosso de resposta à pandemia na época era praticamente o que estava sendo feito pelo pessoal, pelo Wanderson Oliveira, o pessoal da época do Mandetta, que estavam operacionalizando testagem e pensando na estrutura hospitalar. Mas só que a gente não tinha uma quantidade de UTIs significativamente importante no Brasil, de uma maneira geral. Então, é lógico que a gente precisava imediatamente reduzir a taxa de o R0 do vírus, vamos dizer assim. Né? Então, com isso, a gente conseguiria fazer com que aquela quantidade de pessoas que estavam sendo infectadas sem nenhum tipo de mecanismo de mitigação
não fossem saturar o sistema hospitalar correndo. Então você tinha que realmente afastar todas as pessoas para minimizar a probabilidade de contágio. Isso, de fato, se você ver matérias que eu escrevi na Folha na época, eu estava implorando para que se fechassem as atividades de interação social. Tá? Com o passar do tempo, a gente começou a perceber que existiam opções terapêuticas e a gente sabia que a gente ia ter vacina. Mas isso, digamos assim, na ordem de uma coisa a gente saber em março e a outra vacina a gente ter mais ou menos certeza a partir de outubro do ano passado, em função dos dados começaram a sair de plataformas vacinais sendo testadas. Então, nesse interregnum entre o começo do ano e o final do ano passado, a gente tinha a opção clara de ter essa questão do distanciamento social como uma das ferramentas mais importantes de mitigação. Mas a gente tinha também naquela época já muita evidência da utilização de fármacos. E tem muita gente que desconfia, o Humberto falou a questão da interferência e de certos interesses. É muito curioso que nos Estados Unidos, para você poder autorizar o uso emergencial de alguma coisa, como uma vacina, você não pode ter nenhum tipo de tratamento alternativo. Eu não estou dizendo que foi a causa, mas, por exemplo, vários médicos dos Estados Unidos e todos que estão dando depoimentos no Senado americano agora, acham que isso deve ter tido algum impacto. Não digo na substituição da vacina, que é bobagem, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, os dois são úteis em sinergia. Mas a demonização que foi visto de tratamento precoce no mundo inteiro é uma coisa que vai ter que ser explicada pela história. Né? Vai ter que ser explicada pela história, e o pior é que não é só a demonização do fármaco. Você estava falando do grupo que foi para Brasília, a maior parte daqueles médicos estavam perseguindo, perdendo emprego, sendo processados. Eu participei de uma quantidade enorme de audiências públicas, movidas pelo Ministério Público Federal, no sentido de fazer com que municípios, estados e tal começassem a dar a opção para o médico de tratar da maneira que eles quisessem. Uma das propostas feitas naquela reunião, lá no Planalto, e que inclusive existe até uma publicação no site do Ministério, era o dia D da Covid, que ia ser no dia 3 de outubro, onde o governo iria liberar nas farmácias populares todas as moléculas usadas para tratamento imediato. No dia 2 de outubro, o governo mesmo, o Ministério da Saúde falou, não vamos fazer isso, somos contra isso. Né? Logo depois disso, eu me lembro que eu fiquei bem bravo com isso, foi quando eu me afastei totalmente do governo. Eu percebi que todas as minhas recomendações não tinham sido ouvidas, eles não fizeram um sistema de avaliação de altíssima qualidade para defender o povo brasileiro no sentido da gente saber quais eram as melhores plataformas vacinais. Governos estaduais estavam negociando plataformas, não utilizando os melhores cientistas brasileiros. E nessa reunião que eu tive com esse fornecedor de vacina, ficou claro que eles não estavam interessados. Sabe quando a reunião acabou? No momento que eu virei para eles e falei, cadê os dados de vocês? Aí a reunião acabou. E logo depois, algumas das pessoas envolvidas foram presas. Doutor Zanotto, vendo tudo que aconteceu até agora, o avanço da vacinação também tem que ser considerado, já foram aplicadas mais de 80 milhões de doses de vacinas no Brasil até agora, 80 milhões e meio e 500 mil mais ou menos de doses de vacina, observando como cientista o avanço de tudo isso, o que é que o senhor espera do futuro? Assim, como é que o senhor pode o que é que o senhor pode nos dizer sobre o que nos espera, né? É o fim da pandemia, nós podemos considerar isso página virada, uma triste página virada daqui a quanto tempo, ou não, ou teremos que conviver com isso, ou novas variantes vão surgindo, vão se multiplicando e vão desafiando o tempo todo a própria raça humana. Enfim, como o senhor vê o nosso futuro imediato diante dessa pandemia? Olha, é legal o que você está falando agora, Humberto, porque casa muito bem com uma pergunta que a Thaís tinha feito aqui antes e que eu não tive o tempo de responder, que é exatamente essa visão. Isso aí entra na minha área de trabalho diretamente, questão da variação viral. Um aspecto muito importante é que tipo de imunidade que as pessoas desenvolvem, né? E qual o impacto disso na variação viral. Por exemplo, se a pessoa produz anticorpos que não conseguem parar o vírus, esses anticorpos, na verdade, vão estar induzindo variação. Os vírus escapam da resposta imune. Então, esses variantes que a gente está olhando é muito curioso, porque eles evoluem de uma maneira muito convergente. Vários variantes estão emergindo no mundo inteiro que têm os mesmos aminoácidos nos mesmos locais, que fazem com que os anticorpos sendo gerados por pessoas não funcionem muito bem. Então, essa é a grande dúvida que a gente tem.
Porque esse surgimento de variantes, a grande pergunta hoje em dia é como que isso aí vai ser neutralizado pelas vacinas que já existem. Então, ainda a gente tem bastante dado mostrando que para os dois lados. Tem dados mostrando que, por exemplo, o variante na África do Sul está escapando de algumas vacinas. Na Índia, a Covaxin, que é aquela vacina da Bharat, essa vacina não está conseguindo neutralizar os vírus que estão circulando, aquele double mutant, né? Que está circulando na Índia. Isso é um problema enorme, tanto que eles mudaram até de plataforma vacinal. Então, você vê, a questão da agilidade da resposta vai depender da qualidade da resposta populacional. E essa é a grande dúvida, e a gente tem que, então, pensar seriamente, novamente, em tratamento, porque é uma maneira de a gente diminuir a susceptibilidade à replicação viral, e isso vai apoiar as vacinas. Dr. Paulo Zanotto, como é que o senhor viu a atuação da Anvisa durante essa pandemia da Covid-19 aqui no Brasil, liberando vacinas, proibindo outras como a Sputnik e tomando algumas decisões aí diretamente relacionadas à vida de todos nós? Qual a avaliação que o senhor faz do papel da Anvisa? A única avaliação que eu faço é que minha sugestão para a presidência, que não foi acatada, iria ter feito com que a qualidade de todas essas decisões tivesse sido muito melhor avaliada se a gente tivesse os melhores cientistas do Brasil envolvidos nesse processo. Isso não foi acatado. Então, o tal do gabinete, o Shadow Cabinet que eu estava propondo, que Shadow nada mais é do que espelho, vocês devem ter aqui no parlance de vocês Shadow Crew. Vocês não têm Shadow Crew aqui? Vocês não têm esse termo? Nos Estados Unidos tem. Que é o grupo de substituição. Então, você tem uma equipe trabalhando, fazendo, se precisa de alguém, tem uma pessoa que substitui. Isso se chama um Shadow, que espelha, né? Como a gente tem muita dificuldade para entender coisas, né? Isso foi construído como algo das sombras e das trevas, quando na verdade é uma coisa utilizada nos sistemas de linguagem. Por exemplo, todos os meus colegas que falam língua inglesa estão dando gargalhada do que está acontecendo aqui. Monty Python não iria ter feito uma coisa melhor do que essa. Dr. Paulo, deixa eu lhe perguntar uma coisa ainda em relação a isso. É normal que presidentes ouçam pessoas que eles queiram ouvir. O senhor, como participou dessa reunião no Palácio do Planalto, tem conhecimento se o presidente Jair Bolsonaro ouve várias tendências ou se ele ouve apenas cientistas que reforçam entendimentos que ele, como pessoa física, já tem? Como é que está funcionando isso? Olha, sabe qual é a função de um técnico? Eu vou te dar uma resposta em duas pernas. A função de um técnico é avisar um gestor as consequências disso ou daquilo, tá? O gestor vai tomar decisão. A proposta para o governo era montar esse grupo dos melhores cientistas do Brasil. Eles não fizeram. Acho que isso explica muito. Então, no meu caso, nada do que eu propus foi ouvido ou levado a sério. Eu não posso ir além disso, porque eu não sei quais são as motivações, as ideias, etc. e tal. Mas eu certamente, depois disso, eu me afastei, porque eu senti uma forte, digamos assim, sei. É como você falar, digamos assim, com alguém que não escuta. Mas como que isso é avaliado? Isso é o direito. O gestor pode ouvir você ou não. Você tem a obrigação, e o documento que eu enviei para o gabinete lá, o pessoal que vai entrar, já está público. Vocês deem uma olhada no documento. Por favor, vejam o documento. Quando vocês lerem o documento, vocês vão ver que na época a gente falava, olha, a gente pode ter problema com vacina. Então, é importantíssimo que seja montado o melhor grupo possível de pessoas para acompanhar o processo de avaliação e testagem. O senhor não sugeriu que esse grupo não tivesse publicidade? Sim, isso é crucial. Por exemplo, em ciência, quando você, por exemplo, vai publicar um trabalho ou pedir dinheiro, quem vai revisar sua proposta é peer reviewing anônimo, porque senão eu vou comprar o cara para que meu paper seja publicado, vou comprar o cara para que meu projeto seja aprovado. Vocês imaginam agora, as pessoas que estão interagindo com os fornecedores de vacina, eles sabem quem são. Agora imagine esse indivíduo ser obrigado a passar todos os dados para alguém que ninguém sabe quem é, nem eles, nem a empresa. E essas pessoas são os melhores do Brasil. Eles faziam avaliar e não iam deixar acontecer o que aconteceu na Austrália, onde a agência regulatória australiana, por exemplo, comprou vacina sem... Sabe como eles souberam isso? Eles fizeram Freedom of Information Request, ou seja, pediram judicialmente que a agência regulatória australiana liberasse os dados do processo de aquisição de vacinas. Para surpresa
não havia nenhum dado, a negociação toda foi feita sight unseen, que a gente chama. Ou seja, os caras compraram algo sem saber o que estavam comprando, com o dinheiro do povo para ser usado no povo. Então é isso que eu estava tentando evitar. Grande parte da demonização em andamento com a minha pessoa tem a ver com uma tentativa minha muito desastrada de proteger a vida dos brasileiros. Dr. Paulo Zanotto, muito obrigado pela presença hoje aqui na Rádio Bandeirantes para conversar com os nossos ouvintes, né, sobre os seus conhecimentos aí a respeito da SARS-CoV e também dos tratamentos, né, e das vacinas relacionadas a esse assunto. Até uma próxima oportunidade. Olha, SARS-CoV não existe, SARS-CoV. SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, e Covid é o nome da doença, Covid-19. Mas muito obrigado pela oportunidade que vocês deram, e eu recomendo fortemente que vocês que têm uma função tão importante de educação popular, que estudem um pouco mais a coisa na sua inteireza, porque vocês vão ajudar muito melhor o povo brasileiro. Obrigado. Rede Bandeirantes de Rádio.